aí, galera, sexta-feira, mês do meu aniversário, e eu ganhei um day off da empresa que eu trabalho, né? Então eu e a Ari aproveitamos esse final de semana estendido para fazer uma viagem curta, né? Para uma cidade próxima aqui de Brasília, chamada Pirenópolis, no Goiás. São aproximadamente 150 quilômetros pela rota que a gente faz, né? Então a gente queria aproveitar essa oportunidade para recarregar as baterias, fazer um reset de final de semana e também para colocar esse carro novo nosso, que é híbrido, na estrada. A gente ainda não teve a oportunidade de fazê-lo, né? E vamos aproveitar que a Ari tá com a gente, pra gente conversar um pouco com ela, vocês efetivamente conhecerem a Ari, né? Eu sempre falei ela dos vídeos, a minha esposa, perguntar pra ela como é que foi, por exemplo, tá com uma pessoa durante a transição de carreira, porque muito se ouve falar da transição de carreira, mas pouco se fala das pessoas que nos acompanham, né? Nessa transição. Enfim, Pirenópolis é uma cidade incrível, com uma vibe e uma energia surreal, e a gente vai ficar num lugar que tem uma energia, uma vibe que combinam demais também com Pirenópolis, vocês vão ver, é um lugar maravilhoso. Então vamos curtir um pouco essa viagem com a gente, trocar um pouco de ideia, falar um pouco sobre esses assuntos. Como a Ari ainda tá trabalhando, e ela sai só mais ou menos meio-dia, eu ainda tenho que colocar o carro para carregar, abastecer, cortar o cabelo, fazer a barba e terminar de arrumar as malas. Então vamos lá comigo pra gente agilizar isso, trocar algumas ideias e, enfim, vamos lá conhecer Pirenópolis com a gente. O que você tá achando de Piri? Todo brasiliense ama esse lugar. É o mais forte, né? Todo brasiliense conhece Caldas Novas também. Caldas Novas e Pirenópolis. Nem todos. É verdade. Bebida. Vinho, caipirinha. Nossa pousada fica perto da rua do Centrinho, né? A gente sempre desce pra tomar nossas caipirinhas e se beber não dirija, tá? Fica a dica aí. Mas eu acho uma gracinha essas casinhas, cara. Essa ruazinha aqui é uma, cara, sempre uma delícia. Vou mostrar pra vocês à noite. Essa rua aqui à noite é massa demais. Ó, pra quem não conhece, esse aqui é o cinema de Pirenópolis. Felizmente fechado desde sei lá quando.
maior problema, né, amor, é essa descida aqui. Quer dizer, descer é fácil. A volta O complicado é subir isso aqui embriagado. cheia de caipirinha. Ixi, Maria. Ai, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Não parece tão inclinado, né? Vocês vão ver. Na hora que você estiver subindo isso aqui, depois de 5 cervejas, maluco. Nosso destino tá ali. E a gente chega. A gente não cair no caminho. O que você vai tomar aqui? Caipirinha. Doce dobrada. A gente veio lá de Brasília só pra tomar caipirinha aqui, né? Só. É Caipirinha. diferente, a caipirinha do Goiás é diferente. Caipirinha mais longe que a gente vai. A melhor caipirinha que eu já tomei foi aqui. A gente pediu também um pratinho, quando chegar eu mostro pra vocês. Você gosta de galinha caipirinha? De que, menina? Você gosta de galinha caipirinha? Galinha caipirinha? É galinha caipira. Eu nem bebi isso. Não bebeu. Ó, a gente vem aqui especificamente por conta desses dois drinks. Será que tem o mesmo gosto de há 2 anos atrás? Eu acho que a gente tem mais memória... Como é que é o nome? Sim, afetivo. Não é afetiva, é... Mesmo gosto. Mesmo gosto? Não. É diferenciada a caipirinha daqui. Vou filmar muito não, porque daqui a pouco a gente vai estar falando tudo embolado. Falou! Esse aqui é o nosso prato. Pra quem já veio aqui no Goiás, Caldas Novas, esse pratinho de ferro fundido é super típico aqui. Nossa, parece tá bom, hein? Filé mignon ao molho gorgonzola. Nossa, tá bom, viu? Nossa, delícia. Mas é porque o álcool ele tem a fase da absorção, do pico e da eliminação. Se a gente não tá no pico ainda? É porque a gente tá no pico, mas a fase do pico dura muito pouco. Então, a fase da eliminação começa após 1h30 de ingestão, tipo, Eu acho que ia é ser, mais lenta. eu acho que ia ser legal, ia ser uma boa adição aos vídeos você fazer seus comentários Meus comentários científicos? científicos. Agora é hora da labuta, Meu Deus. de subir o morro. Nossa, nublado, Pirinópolis. Bora, galera, já vencemos. Nossa, pesado, tá? As pernas cansam. Tá louco? Ah, tá bom. Chegamos. Achei que era tipo 7 horas. Chegamos no nosso...
Você? Mostra a camiseta que você tá usando. Futebol americano. Linda. Estamos aqui comendo o mimo da tarde. Tô comendo com meu amor. Delícia. Então, galera, a gente decidiu que vai fazer uma trilha. Não que a gente seja especialista em trilha, né, amor? A gente não é, mas a gente gosta muito. A gente fez uma viagem para Morro de São Paulo. Eu acho que essa viagem marcou muito a gente com relação à trilha, né? Como que a gente decidiu fazer essa trilha, você lembra? Lembro. É porque foi assim, eu gosto muito de trilha, sempre gostei. Só que hoje em dia a gente faz pouca trilha. Só que eu tava com uma ideia, assim, de toda viagem que a gente fizesse, a gente procurar uma trilha pra aumentar o contato com a natureza, né? Eu acho legal essas coisas. E aí a gente organizou essa viagem e aí eu pensei, vou ver se tem alguma trilha que a gente possa fazer lá. Só que o morro é pequeno, né? Assim, não é muito pequeno, mas o local que a gente ia ficar era um pouco pequeno e não tinha muitas opções de trilha. Tinha uma única opção de trilha, que era essa que a gente decidiu fazer. Mas a gente não sabia como é que era, a gente não conhecia nada da trilha, não conhecia ninguém que tivesse feito. Eu lembro que a gente tava na praia, né? Detalhe, a gente tava com a minha sogra, a mãe da Ari, nessa viagem. E eu lembro que a gente tava na praia pensando nessa trilha. E aí passou daquelas pessoas que vendem passeios. Foi. A gente trocou ideia com ela e etc. Nem lembrava dessa parte. E aí ele falou, olha, a trilha é assim, assim, assada, a gente passa por dentro de uma favela. Aí ele falou, não, é uma favela tranquila e tal. A gente falou, beleza. Não, por que não fazer sozinho, né? Pra que pagar pra alguém? Que poderia acompanhar a gente na trilha, né? Eu não lembro quanto que ele cobrou. Eu não lembro também. Ele ofereceu o serviço. Assim, não devia ser caro pelo risco que a gente correu, mas a gente decidiu se aventurar, né? E aí a gente tava com a minha mãe, éramos só nós dois e a minha mãe na viagem. E aí a minha mãe, né, obviamente bem mais velha que a gente. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, mãe, melhor você ficar no hotel, a gente faz a trilha, a gente volta aqui pra te buscar pra gente almoçar. E ela foi e falou, não, eu quero ir. Só que minha mãe não é aventureira, digamos assim. Ela fala que eu puxei muito pro meu pai, porque ela não gosta dessas coisas. Nada que envolva se aventurar, trilha, cachoeira, nada disso é o estilo dela. Aí a gente sabia que a trilha passava pela beira do mar, que é uma área que alaga por conta do mar, da maré. A gente chegou a olhar a maré, beleza, juntamos todos esses pontos, falando, beleza, vamos nessa, né? A gente começou a trilha pesada, né? Primeiro assim, não tinha muito bem o caminho da trilha. A gente foi indo. Outra coisa interessante, tipo, o começo da trilha era bem no pé do nosso hotel. Então a gente falou, beleza, tudo se juntou pra dar certo, né? Então vamos aqui. Aí a gente começou a subir a trilha, meio perdido, mas eu tava com o GPS no relógio, então dava pra meio que a gente se orientar, né? Era assim, tinha um caminhozinho, mas era muita mata fechada no início da trilha, né? A gente ficou um pouco assustado, mas minha mãe já começou a reclamar no início da trilha, mas ela foi. Aí eu acho que começou a ficar muito pesado quando a gente chegou na vila mesmo. E assim, não era uma trilha igual a gente vê nos outros locais, que tem várias pessoas fazendo. Era só a gente lá naquela trilha, assim, na primeira hora da trilha a gente não viu ninguém além da gente. Então éramos só nós, e as pessoas olhavam pra gente, tipo, achando estranho. Não, mó cara de turista. Na moral, nós três com mó cara de turista, né? O que esse povo tá fazendo aqui? Não deve ser uma trilha comum, com certeza. Exatamente. Eduardo, obrigado. Muito obrigado.
Opa, obrigado, viu? Nada, Obrigado mesmo, gente. Eu agradeço demais. Passa todo ano com a gente aí, tá bom? A gente veio aqui em 2022, né? Sim. Foi. E sempre nessa época do meu aniversário. E virou uma tradição nossa. A Ah, gente é? sempre tá por aqui. Vocês são de qual cidade? Brasília. Eles são de Brasília mesmo? Somos de Brasília, nascido e criado lá. Tá bom? Obrigado, Tá? viu? Obrigada. Obrigado, gente, pelo carinho. Vai. Eu botei pra filmar de volta. Obrigada. Legal. E a gente é ativo, né? Imagina pra sua mãe, que tem mais idade, que não faz atividade física com tanta frequência e tal, né? E a gente achava que essa parte era difícil, tá? Quando a gente chegou na parte de volta pra mata, a vista era incrível, tá? Mas era literalmente um desfiladeiro com o mar no fundo. Eu vou tentar recuperar algumas fotos aí, mas a gente não tirou muita foto, a gente não tava filmando, a gente vacilou em vários... A gente tava curtindo muito, né, a trilha. Mas a gente vacilou nessa questão do registro. Em alguns momentos eu acho que a gente ficou até assustado com a trilha. Então, tipo, a gente não registrou, a gente só queria passar por aqueles momentos, passar por aqueles lugares. Eu fiquei um pouco preocupada com a minha mãe. Eu fiquei muito preocupado com a sua mãe. Tipo, e minha mãe, assim, ela não sabe nadar também. Então, era outro problema, né, da trilha. Não, e aí, beleza, chegamos nesse desfiladeiro. Pra vocês terem uma noção, o caminho que tava delimitado ali pra gente passar, ele era muito... Assim, eram alguns centímetros, 30, 40 centímetros do barranco mesmo, pra cair lá no mar, lá embaixo. Era um negócio assustador, né? Até que a gente chegou, acho que na parte mais assustadora dessa trilha, né? Visivelmente não era pra gente estar ali, tá, galera? Ou a gente pegou um caminho errado, não faço ideia. Sim. Mas a gente chegou num ponto onde tinha cedido o barranco. Se eu tiver uma foto pra mostrar, não parece tão impactante. Mas era literalmente ter que se apoiar numa madeira pra pular o chão que tinha cedido e era literalmente precipício. Agora você imagina, minha sogra tendo que se pendurar num pau enfiado no barranco, que a gente não sabia se era firme, se a gente não sabia que se a madeira estava podre ou não. Enfim, só que o problema é que voltar ali era muito... O caminho era muito longo para trás também. A gente considerou voltar e suspender a trilha, mais pela minha mãe. Mas ela topou terminar a trilha, aparentemente. Topou passar o desfiladeiro. Topou, aparentemente eu acho que ela não tinha noção do perigo. Cara, era... Ela tava... Não, se a correndo. gente caísse ali pra procurar a ajuda de alguém, o tempo que ia ser pra... Nossa, Maria, Não eu dá não nem nem pensar. pensar. Não, e aí parece que essa foi a pior parte, né? A gente chegou no fim do desfiladeiro, no fim do morro em si, e não tinha faixa de areia pra caminhar, literalmente. Não tinha. O mar já tinha avançado. E aí a gente, como pessoas extremamente... qual é a palavra? Responsáveis e prudentes, o que a gente fez? Continuou, né? Eu acho que deve ter alguma foto, cara, da minha sogra com a água até a cintura do mar e a gente atravessando, na loucura mesmo. Tiramos o sapato, botamos o sapato na mão Foi. e atravessamos. E a gente andou muito Foram horas dentro da de água. trilha. Não, dentro da água Dentro mesmo. da água a gente andou muito. Muito. E assim, como eu comentei, minha mãe não sabe nadar e a água tava subindo. E assim, eu já tava super preocupada nessa hora. Eu acho que nessa hora eu fiquei mais preocupada do que do desfiladeiro, porque a minha mãe tem muito medo de água. E eu acho que a minha mãe não viu a altura que a gente estava, né, naquela primeira parte da trilha. Então nessa hora, minha mãe já começou a brigar comigo. Não, e assim, a gente foi indo na fé, porque a gente não sabia se ia ficar mais fundo, a gente não sabia se ia ter algum período que a gente realmente teria que nadar, porque até então a gente estava com a água na cintura, mas era na costa ali, então a gente sabia que aquilo ali descia e criava uma faixa de areia. Mas a gente foi assim, na maior fé, mas não... E tem outro ponto também, minha mãe é baixinha, né? Pô, a gente é mais alto, então tava aqui na cintura, mas na minha mãe já tava, tipo, na altura aqui do peito, então assim... Não, um caos. Mas enfim, depois de algumas horas nessa luta, a gente conseguiu chegar na praia de Gamboa. Gamboa. E foi incrível. Foi, tipo assim, a melhor praia que a gente... A melhor experiência que a gente teve com praia, lá em Morro de São Paulo. Eu acho que muito por conta de ter vencido a trilha. E foi o melhor dia da viagem. foi o melhor né? dia da viagem. Então a gente ficou lá, tipo, na praia, água quentíssima. A gente encontrou uma... A gente tava tendo esse problema lá em Morro porque tudo era pago. E tudo era muito caro. Pra você sentar na cadeira era pago, pra você fazer qualquer coisa lá era uma grana, né? E lá a gente chegou na primeira barraquinha... Na primeira não, a gente passou algumas, né? A gente chegou na barraquinha,
tinha lá um cara super paz de já. Ele, não, aqui nada é pago não, tem caiaque, tem stand-up, tem rede, tem bola. E eu ainda dou caipirinha pra vocês de graça. Nossa senhora. Foi, se acabou. Foi muito legal. E a gente ficou lá, comemos, foi, tipo, pô, uma experiência incrível. Incrível mesmo, foi um dia incrível, né? E você lembra que... Aí a gente tava lá e horas depois, começaram a chegar as pessoas que também estavam fazendo a trilha. Ah, eu não lembro disso, mas a galera provavelmente tava esperando a hora descer, né? Aí a gente descobriu que a gente foi num horário totalmente errado, que tinha que esperar a maré descer pra poder passar pela faixa de areia, porque não dava pra fazer a trilha. E aí quando a gente chegou, o pessoal falou, nossa, mas como é que vocês conseguiram? Não tem como fazer essa trilha. Daí a gente se cansou tanto na ida e a gente não quis se arriscar, logicamente, na volta, fim do dia, né? Uhum. E a gente pegou carona com um catamarã lá qualquer. Na verdade, a gente subiu até uma vila que tinha mais pra cima e ficou lá mendigando carona de volta pra voltar de catamarã. A gente pegou um catamarã qualquer lá. Ninguém sabia que ele era seguro, se rendia, se não tinha. E a gente chegou lá de manhã, foi embora só no final do dia. Só no final do dia. Nossa, mas foi tipo assim, foi um dia memorável. E o mais legal é que acho que quando a gente lembra dessa viagem, a gente lembra desse dia, né, especificamente. E a minha mãe também lembra desse dia e fala que foi o melhor dia da viagem. Então, no final, deu tudo certo e acho que a memória dela no final, a experiência dela, foi uma experiência positiva, não foi uma experiência ruim, né? Aí, você tem noção, tipo, como foi uma viagem importante pra gente? Foi a viagem que eu te pedi em casamento. Uhum. Que foi nesse dia, no final do dia. Será que eu boto um vídeo do pedido ou você tem vergonha? Eu não. Tá bem. Vou pensar se vocês merecem botar um vídeo. Mas é isso. E agora a gente decidiu fazer outra trilha. Tá marcado como moderado a dificuldade lá. Tenho certeza que essa de morro foi... Não, essa do jeito que a gente fez, ela era extreme. Com certeza. E então, qualquer uma que a gente fizer agora, talvez... Enfim, a gente vai fazer a trilha, mas antes a gente vai comer o meu bolo de aniversário, que o casarão deixou pra gente. E vou registrar pra vocês como é que vai ser a trilha. Estacionou ali, ó, no Mirante do Vale, que é um empreendimento da pousada que a gente tá. Comprar um lote aqui, galera. Todo mundo vindo pro interior de Pirenópolis. Tá animada? Tá, adora aventureira você hoje. Isso aqui é loucura, tá? Nem começamos a trilha, já estamos morrendo. Inclinado, viu? Ainda tem mais, bora. Cadê você, amor? Morro das Antenas, bora. Trilha de Pirenópolis. Tênis de corrida, Ari e outro tênis de academia. Pior, tênis de corrida branco. Mostra aí seu tênis. Aqui. Já não é mais branco. Já não é mais branco. Aquelas dali são as antenas, que eu acredito que dão nome pra trilha, né? A gente viu lá de baixo, né, amor? Quando a gente tava de carro ainda. Eu não sei se eu mostrei pra vocês na câmera, mas... subidinha, tá?
gigante essa borboleta. Não vou conseguir mais filmar ela. Caramba! E uma coisa legal do carro, a gente tá descendo aqui morrendo de calor, né? E a gente deixou o carro lá naquele loteamento, né? E chegando lá o carro provavelmente vai estar quente, ponto do sol, enfim. Uma coisa muito legal desse carro é isso daqui, que eu vou mostrar pra vocês. Tem um aplicativo dele, e aí aqui pelo aplicativo eu posso programar, vou deixar 20 minutos, para o ar-condicionado ficar gelando o carro. E além disso, eu posso ligar a ventilação dos bancos aqui também. Opa, fazer a musiquinha. Refrigeração do banco está ativa e o ar-condicionado também. Quando a gente chegar no carro, o carro já está geladinho. E a gente já consegue ir pro centro, pra pousada, para depois ir pro centro. Cara, a tecnologia é um negócio inacreditável, né? Quantos anos será que essa árvore tem? Ó, chegamos no carro aqui agora, só pra mostrar, né? O carro tá trancado. Vou destrancar ele aqui agora. E tá aí. Carro com ar-condicionado gelado, congelante. Deixa eu vou sujar o carro. O tapete a gente vai sujar, né? Mas é isso. Agora a gente vai pra pousada, né? De lá a gente vai pro centro comer. Bebê. Aí, ó. Na verdade não gastou 5% porque a gente gastou um pouquinho pra chegar aqui, né? Mas, por exemplo, tá gastando 2 kW por hora ligado aqui agora. É isso, vamos nessa. O lugar aqui é mó bonito, né? Lindo aqui. Não tem como tá chegando, não. E amor, o que você tá achando da cavalhada de Pirenópolis? Tudo é legal aqui, né? Esse lugar tem seu charme, tá? É isso, pessoal. Estamos na estrada, voltando para Brasília agora. A gente está seguindo por uma estrada que não é muito habitual para ir de Brasília a Pirenópolis, mas a gente gosta muito de passar por aqui. A gente passa num restaurante na beira da estrada chamada Gerivá e a gente veio, queria tomar café no Gerivá e seguir para Pirenópolis. E a gente acabou descobrindo esse caminho aqui. E agora é o nosso caminho favorito, a gente sempre vem por aqui, né? E a expectativa é a gente passar no Gerivá, comprar uma pamonha e ir pra casa da mãe da Ari pra gente pegar o Luquinho, que ficou com ela,
Uma coisa que eu acho que seria legal, Ari, contar para vocês é como que foi o outro lado da transição de carreira, né? Eu sei o lado que eu passei com relação à ansiedade de não dar certo, a confusão de muito conteúdo da internet, a dúvida de não saber qual carreira seguir, etc. Só que a gente não ouve muito o outro lado, né? O lado da pessoa que está acompanhando a gente nessa transição de carreira e saber um pouco mais, amor, de você, como que foi. Eu lembro que assim que a gente começou a namorar, acho que até como uma forma de se conhecer, a gente falava sobre o futuro, o que a gente se imaginava fazendo. Eu também estava no início da minha carreira, ali na época. E eu lembro que você já comentava por alto dessa nova área que você queria seguir, mas eu não entendia muito bem, até porque eu não conhecia ninguém que era dessa área. Então era, acho que, meio abstrato mesmo pra mim. Eu não sabia o que você ia fazer, eu não sabia a expectativa de salário, não sabia nada. Tem um fato de que eu acho que lá no começo, quando a gente começou a namorar, eu ainda tinha dúvida se eu queria a área de dados mesmo, ou se eu iria para a área de desenvolvimento, né? Eu acho que eu tinha falado para você que eu queria ser dev, minha expectativa era ser desenvolvedor, back-end, Python. Era o que eu tinha na cabeça. Eu acho que nessa época, inclusive, você falava mais disso. Você não falava da engenharia de dados ainda nessa época. Não falava tanto da engenharia, porque hoje ficou muito claro, né? É tudo muito cristalino para mim, mas na época, é que nem eu falei no outro vídeo, né? Era uma grande confusão. Eu não sabia ao certo o que fazer. Era muito conteúdo, era muita ideia, era muita alternativa. E eu tava meio perdido, né? Tanto que a Ari falou, a maioria das vezes eu falava sobre ser desenvolvedor, back-end. E aí eu fui explicar pra ela, né, amor? O que era back-end, o que era front-end, o que era um full stack. Eu não sabia nada do que era isso na época. Mas eu lembro que quando eu comecei a conhecer esses amigos, alguns já eram dessa área. E aí foi quando eu acho que esse mundo, tipo, eu comecei a me introduzir nesse mundo também. Comecei a ter mais curiosidade, né, de saber o que fazia. Então, quando você falava, tipo, eu não tinha muita expectativa, na verdade. Eu não sabia o que pensar. Eu não sabia, assim, o que você ia fazer exatamente, né? Se isso ia trazer felicidade, se você realmente ia gostar do que você estava fazendo. Porque eu já via que você era uma pessoa que gostava muito de algumas coisas, né? Tinha amor por algumas coisas, mas essa questão, assim, tinha que ter a parte criativa. Eu acho que você sempre reclamava do seu atual emprego na época não estimular isso. Então eu não sabia se essa nova profissão ia trazer isso que você procurava. Você tinha expectativa de que eu conseguiria fazer a transição? Como é que foi? Eu lembro que você teve muita dúvida no começo com relação à transição, principalmente antes de eu abandonar a carreira de infraestrutura, né? Eu lembro que eu tinha mesmo. E eu lembro que muitos dos seus amigos que eram dessa área não tinha uma formação específica nisso. Então, assim, minha família era muito tradicional no sentido de que você tem que fazer uma faculdade para você poder exercer uma profissão específica e dar certo na vida, né, digamos assim, ou ir para a área do concurso. E aí, então, assim, isso gerava mais dúvidas assim, na minha cabeça se realmente era uma profissão consolidada no mercado, né, e estável. Porque, tipo assim, no final das contas, é muito fácil você transmitir para alguém a ideia de você estar entrando numa carreira, por exemplo, de direito, de arquitetura, de engenharia. Agora, quando você fala das carreiras de tecnologia, existe essa grande dúvida, sabe? É o menino que mexe com o computador, né, no final das contas. Mas dentro da área de tecnologia é um mundo tão grande, e a gente que é mais envolto nessa área sabe um pouco mais, né? Só que as pessoas de fora não. Tipo assim, até hoje, quando a gente vai falar, tipo, por exemplo, a gente vai encontrar um grupo de amigos seus, e aí perguntar o que o Gustavo faz. O Gustavo é engenheiro de dados. E é um negócio assim que ninguém sabe. O que o engenheiro de dados faz? Aí eu tenho que explicar, porque geralmente as pessoas não conhecem. Porque... As pessoas, elas juntam todas essas profissões em um grupo só, que é ele é da área de tecnologia, né? Então, às vezes eu acabo falando isso, ele é da área de tecnologia. E eu acho que também, na época, estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo na nossa vida. A gente tinha conquistado o nosso primeiro apartamento, né? A gente tinha acabado de comprar um apartamento e eu estava num período difícil da minha profissão, então eu estava estagiando, não sabia muito bem como é que ia ser minha vida ali nos próximos meses, anos. Então era muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu tive que segurar algum tempo a mais na infraestrutura, que foi exatamente aquilo que eu falei pra vocês nos vídeos passados. Que eu e a Ari, a gente conseguiu se organizar para poder
eu dar esse salto de sair da carreira e efetivamente ir atrás de uma oportunidade com engenharia, né? E assim, eu lembro que a gente tinha combinado, eu ia terminar o estágio, a gente tava bem apertado nessa época, né? A gente tinha dívida, tinha um apartamento, tinha outras dívidas também. A gente não tinha um carro bom, tinha um carro bem velhinho que dava problema. Eu vou colocar a imagem do carro. Eu tinha um carro japonês, 95, é um kei car, é um mini carro. A marca é Daihatsu e o modelo é Kuori, coração italiano, a marca japonesa, vai entender, né? Sim, e eu lembro que a gente fez um plano, né? Eu terminava o estágio e você ia segurar na infraestrutura, só que eu lembro que você já estava assim, faltavam acho que uns 6 meses para terminar o estágio e você estava muito no limite, você já não queria ir trabalhar, você estava infeliz, você ia trabalhar assim forçado o tempo todo. Nossa, foi difícil ver você nessa fase. Eu chegava todo dia, tipo, não aguentava mais o que eu fazia. E assim, você chegava todo dia, tipo, não era cansaço físico, porque assim, ele trabalhava, era perto de casa, não tinha que dirigir muito, não era um trabalho que exigia extremo esforço físico, você não ficava andando o dia todo, né, no sol, nada. Mas você chegava assim com energia tão drenada, tão cansado emocionalmente, que gerou um sofrimento pra mim e uma ansiedade pra mim na época também. E o pior, eu acho que existe um momento em que você vira uma chave na sua cabeça, porque até então você tipo assim, beleza, eu não tô muito feliz aqui, mas é isso que eu tenho. A partir do momento que você vislumbra uma vida diferente e tá cada vez mais próximo de chegar ali naquele momento de transformar a tua vida, você vira uma chave e aquilo tipo não desce mais, você não aguenta mais. Só que eu tinha que cumprir das 8 às 18, de segunda a sexta-feira, tirar o horário de almoço certinho. Era muito rígido, Era muito rígido ali os horários. Só que, assim, eu tinha, minha liberdade, eu já, querendo ou não, gerenciava ali uma equipe, eu era muito uma referência técnica ali dentro. Só que mesmo assim, cara, aquilo ali foi, tipo, me drenando, porque todo dia eu fazia a mesma coisa. Todo dia eu subia servidor virtualizado, eu corrigia problema na cloud privada, eu só fazia as mesmas coisas. Então foi por isso que eu falei, não, cara, eu vou trocar de carreira, porque eu quero depender de uma carreira onde eu consiga trabalhar por demanda. Por exemplo, eu tenho um projeto para entregar, né? E eu tenho os meus prazos e eu me viro com meus prazos. Diferente, por exemplo, você tem que estar lá disponível. E isso me matava, sabe? Eu tenho que estar lá disponível para caso alguma coisa aconteça. E eu lembro que assim, a gente tinha combinado de você sair no final do meu estágio, só que faltando uns 4 ou 5 meses para acabar meu estágio, esse momento me marcou, que foi um dia que você chegou para mim e falou que não conseguia mais, né? Que tava assim, além do seu limite e que você precisava começar logo, né? Essa nova fase, você precisava sair daquele ambiente. Eu fui falar com o dono da empresa na época, né? Uhum. E é claro que financeiramente pra gente naquele momento era muito complicado. A gente tinha as nossas contas pra pagar, os nossos compromissos. E eu tinha te prometido te apoiar nessa época, né? Uhum. E aí o dono da empresa fez uma contraproposta. Eu falei que eu não estava feliz por N motivos. E ele fez um esforço ali naquele momento pra assim, tornar mais tolerável minha permanência lá, né? Uhum. E aí isso, tipo, permitiu que eu ficasse mais um tempo e que no final das contas eu conseguisse cumprir com isso que eu tinha te prometido, né? Uhum, foi. E depois que eu saí, o que você lembra? O que mais te marcou, assim, depois que eu saí? Não, aí eu lembro que depois que você saiu, aí assim, você traçou todo um plano, né? Uma programação, assim, de estudos, de quanto tempo você achava que você ia conseguir sua primeira oportunidade, mas era mais abstrato para mim ainda, né? Como assim, você falava para mim com uma certeza de que você ficaria no máximo 1 ano estudando e desempregado, até lá você realmente conseguiria a sua primeira oportunidade. Era instável, assim, pensar. Mas eu tinha que confiar, né, no que você estava falando. E isso mudou um pouco minha visão sobre algumas coisas, porque eu acho que os meus pais, eles tiveram 2 meninas, né, 2 mulheres com idades muito parecidas, muito próximas. Então, os meus pais, eles achavam que por terem criado 2 mulheres com idades parecidas, elas
praticamente seguiriam o mesmo rumo ali na vida. E eu e a minha irmã, nós somos pessoas completamente diferentes, até opostas, eu diria. Então, a gente faz as coisas de maneira diferente e cada uma teve sucesso da sua maneira. E aí eu achava que, mesmo assim, tinha uma direção que fosse assim, base e padrão para todo mundo ter sucesso na vida. E aí você me mostrou que não, né, nessa época. Cada um tem o seu jeito de construir as coisas, cada um tem seu jeito de encarar, né, os desafios, de encarar a profissão. E você me mostrou uma maneira nova de ver isso, né, de conquistar, assim, e realizar seus sonhos. Então eu precisei mudar basicamente tudo que eu pensava sobre profissão e carreira, que eu precisei mudar, né, para poder confiar que ia dar certo da forma como você estava me falando que ia, que era aquilo, desempregado, estudando e com fé mesmo, de que se você realmente se dedicasse e mostrasse o profissional que você era para as vagas, para as empresas, elas também iriam confiar que você merecia uma chance, né? Pois é, eu acho que esse é o grande ponto, né? Por que eu precisei sair da infraestrutura? Não é possível fazer a transição de carreira trabalhando e etc, né? E é legal você ter falado isso, porque eu lembro que na época, um pouco antes, um ano antes, eu estava num emprego em que eu odiava, assim, eu odiava estar lá, era um ambiente tóxico, e eu estudava nas horas vagas, na hora do almoço ali, durante esse emprego, para poder sair de lá, porque era muito ruim o ambiente em si. E na minha cabeça você faria do mesmo jeito, né? E você me mostrou que para você não funcionava desse jeito. Então eu precisei realmente confiar que ia dar certo do seu jeito. Eu sentia que eu precisava dar literalmente esse pulo, esse salto de fé, essa loucura, e para que eu pudesse ter o tempo e ter um negócio que eu acredito que é o seguinte. Eu acredito que tem hora que você precisa se forçar. Enfrentar, por exemplo, um caminho sem volta. Tem algum livro... Eu acho que essa frase é super clichê e ela tá em um monte de lugar e já deve ter sido completamente corrompida. Mas se eu não me engano, no livro A Arte da Guerra, fala-se sobre um vikings, eu não sei qual é o povo que era, que quando eles iam de barco para uma terra para atacar aquele povo. E o que eles faziam? Eles botavam fogo nos barcos deles. Por quê? Para eles não poderem voltar? Porque não teria outro caminho senão a vitória. Não teria outro caminho senão vencer aquilo, senão, destruir o que eles precisavam destruir, conquistar o que eles precisavam conquistar. Então tem um pouco disso, sabe? Tipo assim, tudo bem, eu tive o privilégio, e eu entendo isso, foi um privilégio de ter ali do meu lado, a gente ter construído vários momentos onde eu consegui ajudá-la e depois ela conseguiu me ajudar e juntos a gente construiu isso que é muito forte na nossa família. Para mim isso foi necessário. Para mim, assim, eu não tinha emocional para chegar em casa, estudar, não era nem cansaço, era era literalmente, eu não tinha cabeça para fazer aquilo. E depois que eu saí foi pouco tempo, né, amor? Pouco tempo depois que eu saí, a gente conseguiu. Bem rápido. Foi bem rápido, né? A gente esperava ficar um ano. Eu saí em novembro e em fevereiro eu já estava empregado na minha primeira oportunidade como engenheiro de dados. E eu lembro que depois da entrevista, dessa sua primeira oportunidade, você me ligou e me falou que achava que ia dar certo, que você tinha sentido que ia dar certo. E enfim, aí depois veio a proposta, o salário, a gente conversou de novo, se valia a pena, né, você ficar, era um salário mais baixo do que a gente imaginava. Mas eu lembro que a gente conversou e, cara, eu falei, considero como um estágio, né? Não pensa no dinheiro, considera como se fosse um estágio, com tempo para acabar mesmo, logo você consegue outra. E eu acho que é a forma como a gente encara mesmo, né? A gente tem muito isso, nós dois, né? De encarar, independente de qualquer coisa, independente das pessoas julgarem, falarem, é baixo o salário, você merece mais que isso. Não importa, a gente vai lá e faz como se fosse o maior salário do mundo. Né? Não, bem feito do mesmo jeito, né? E isso é muito comum, né? Porque vocês que estão aí, trilhando esse caminho, vocês já ouviram inúmeras vezes os valores de piso, de teto, de um engenheiro júnior, de um analista júnior, de um cientista júnior, etc. Eu vou falar um negócio pra vocês, assim, pelo menos na minha realidade, para começar, eu tive que, ignorar esses valores.
aquele valor que todo mundo fala de júnior para entrar, etc, cara, não sei se é realista. Todos os valores que eu vi eram bem menores que isso. Só que aquilo, eu sabia muito bem o caminho que eu ia seguir. Eu sabia que, tipo assim, o crescimento ele viria por conta do profissional que eu sou e por conta das características profissionais que eu tenho. E seria só questão de tempo. Só questão de tempo mesmo. Tanto que eu saí, né, amor, de júnior, de engenheiro de dados, a líder de um squad de dados inteiro do Coco Bambu Brasil. Em menos de um ano, bem menos de um ano. Essa é uma história legal, que depois eu posso contar pra vocês. Que a gente teve um apoio muito importante do seu pai também na época, né? Isso fez diferença pra gente, né? Não, o meu pai ele é tipo uma pessoa que sempre acreditou cegamente em mim. E ele, tipo, ele falava, você tem que sair desse trabalho que você tem de infraestrutura e tal, porque você é muito grande pra esse trabalho. Você é muito grande pra esse trabalho, ele falava isso. E foi assim, um apoio bom pra mim também, né? Ele sempre assim, ofereceu um apoio pra nós dois incrível mesmo. Não financeiro. Eu sei que alguma galera comentou aí nos vídeos passados que financeiramente, desde que eu trabalho, desde os meus 19 anos, eu já tento não onerar mais meus pais com relação a dinheiro, né? Mas enfim, a gente chegou aqui no Gerivá, a gente vai comprar umas pamonhas pra gente comer. É isso. Então bora? Bora comer. Então, bora.